Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, o mundo hoje está numa tensão daquelas. Eu estou impressionado com as manchetes do portal UOL, da CNN. Então deixa eu começar aqui para compartilhar isso com o ouvinte e com você. O UOL diz assim: pânico se espalha e derruba bolsas após início do tarifaço de Trump. A CNN diz: bolsas derretem na Ásia e na Europa por tensão mundial com guerra tarifária. O que é isso, Donizete? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Matheus, a situação é muito grave. Você viu a manchete aí da CNN? Sim. Bolsas derretem na Ásia e na Europa por tensão mundial com a guerra tarifária. A situação é tudo aquilo que a gente via dizendo e as pessoas não queriam discutir, né? Ah, não quero falar de Trump. O problema não é o Trump, o problema não é o Xi Jinping. O problema é o seguinte, é que a bobagem deles, ou o acerto deles, nos afeta diretamente. Diretamente. O Trump já está dizendo aí que está pronto para conversar com os líderes mundiais, ele dá uma surra nos caras e diz: agora eu converso. Por que é que ele não conversou antes de dar a porrada? Aí tá aí a consequência. Quanto é que lê a matéria do UOL, eles perderam não sei quantos bilhões hoje. Já perderam 1 trilhão e 800 bilhões as empresas, 500 maiores empresas americanas, Matheus. A recessão é iminente. Inflação no Brasil e no mundo. Só quem vai ganhar com isso talvez é a China. E o Brasil pode ganhar, porque pode vender no lugar dos Estados Unidos o agro brasileiro se instalar na China. E ele ainda quer taxar os navios, você sabia disso? Não estava sabendo não, sério? É o seguinte, 85% dos navios usados para transportar os produtos da economia global são produzidos na China. E ele quer impedir que a China continue produzindo navios e quer que os navios sejam produzidos nos Estados Unidos. Ele vai taxar os navios. Se você vai transportar aqui laranja nós não produzimos, mas banana nós produzimos, melão. Se o navio que tira o melão do Ceará para qualquer país for da China, o Trump quer que, se for para os Estados Unidos, vai pagar mais imposto. Aí inviabiliza a produção, né? E ele quer que os Estados Unidos produzam o navio. O navio leva 3 anos para ser feito. O caos dele é muito grande. Lê a matéria aí, só um trechinho da matéria do UOL. Gente, não é exagero. A manchete do UOL e de todos os jornais é pânico, 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 pânico. É grave demais. Bolsas derretem, tensão mundial nas alturas. Matheus, lê um trechinho aí, Matheus, por favor, da matéria do UOL. Vamos lá, a matéria do UOL diz o seguinte: as principais bolsas de valores da Ásia estão derretendo no início dos negócios de segunda-feira, primeiro dia útil após entrar em vigor o tarifaço do presidente americano Donald Trump. Os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos também registram grandes baixas. Com medo das consequências da guerra comercial global iniciada por Trump, os investidores estão vendendo freneticamente ativos de risco, como as ações de empresas negociadas em bolsa, para colocar o dinheiro em opções mais seguras, a exemplo do ouro e dos... Esse aqui eu não conheço. Que são os títulos do Tesouro Americano? Pronto, vamos traduzir assim para o ouvinte também não ficar confuso, certo? E aí eles... Isso, que são os títulos de Tesouro Americano. Para ficar português aqui para o ouvinte compreender. Você veio para fazer dinheiro para o Tesouro Americano, é uma moeda. Isso. E aí, Donizete, ele explica aqui mais ou menos o que está acontecendo. Ó, por volta das 11 horas no horário de Brasília, 11 horas em Tóquio e 10 horas em Pequim. 11 horas da noite. Da noite de ontem, tá? De ontem. Você falou 11 horas, é 23 horas. Isso, das 11 horas da noite de ontem. Isso.
é de ontem, que é 11 horas da manhã de hoje em Tóquio e 10 em Pequim. As bolsas asiáticas registravam fortes perdas. A de Xangai recuava 7,1% e a do Japão caía 6,1%. Mais cedo, a negociação dos contratos futuros do índice da Bolsa de Tóquio foram suspensas, depois de os ativos apresentarem grande baixa e volatilidade. A Bolsa de Taiwan perdia 9,6%, mesma queda da de Hong Kong e da Coreia do Sul, que recuava 4,5%. Tá difícil. Foi instalado um botão que se chama Circuit Break, quando param de funcionar as bolsas. Pra vocês terem ideia, as bolsas pararam de tanto prejuízo. Tanto prejuízo. No mesmo horário, os índices futuros de Nova York despencavam. O do Dow Jones caía 2,2%. O do S&P 500, que reúne as ações das 500 maiores empresas negociadas nas bolsas americanas, recuava 2,5 pontos percentuais. E o da Nasdaq, de companhia de tecnologia, perdia 3%. Essas baixas indicam que tais bolsas abrirão em queda na manhã desta segunda-feira nos Estados Unidos, daqui a pouco, 9 horas da manhã, 10 horas. Ao mesmo tempo, os metais preciosos tidos como refúgio em momento de crise avançavam. O ouro subia 1,2 pontos percentuais e a prata 4,6. Tá um caos, né? A Europa é atingida, a bolsa lá chamada STOXX 600 caiu 5,8, próximo das 4 horas da manhã, horário de Brasília. Frankfurt cedia 7,86, depois de registrar perda de mais de 10 pontos durante alguns minutos. Paris abriu em queda de 6,19, Londres recuava 5,83, Madrid 3,6 e Milão 2,32. Tá o caos. O petróleo cai à medida que aumenta os riscos de recessão global. A perspectiva para o crescimento global manteve os preços do petróleo sob forte pressão. O Brent caiu 1,35 dólares para agora 64,23 o barril, enquanto o petróleo bruto dos Estados Unidos caiu 1,39, caiu para 60,60 dólares o barril. Amigo, o tarifaço criou o caos. É o caos. Bota o bonequinho, eu te disse aí, Matheus. Eu te disse. Sim, eu te disse. Mas eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse. Não se preocupe não que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro apoiam isso. E a economia, vamos para o próximo assunto, Matheus. A economia também é manchete na Folha de São Paulo de hoje, tá, Donizete? Que diz assim: a economia do país, que é o nosso dessa vez, né, piora para a maioria pela primeira vez em Lula 3, diz Datafolha. A percepção negativa sobe 10 pontos em relação a dezembro e chega a 55%. Para 36%, a situação vai piorar nos próximos meses. Nada de expectativa, a manchete do Datafolha de anteontem, de sábado, o Lula estancou a queda. Leia a manchete aí Lula estancou a queda, Matheus. É isso, Donizete. Diz assim, ó: Lula venceria Bolsonaro e outros da direita se a eleição fosse hoje, mostra Datafolha. Petista lidera os cenários para 2026. Essa Lula não é essa manchete. Não, é Lula estanca queda de popularidade, Matheus. O pânico ele tirou do prumo, é a manchete. Deve ser, Lula... viu, Donizete? Eu tô com a manchete só da pesquisa. Eu lhe mandei, Matheus, tá no seu... Pronto, deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, vi aqui, que você me mandou por último. Vi agora, é isso. Posso ler um trecho? Vamos lá. Diz assim: o presidente Lula estancou a queda de popularidade registrada no início do ano, mas a reprovação a seu governo ainda supera a boa avaliação, aponta nova pesquisa Datafolha. A aprovação subiu de 24% em fevereiro para 29%, distante dos 38% que consideram o governo ruim ou péssimo, que eram 41%. Para 32%, a gestão continua regular. Os números estão no segundo pior patamar de Lula 3. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos. A crise na avaliação começara em meio à alta da inflação dos alimentos e à crise do PIX,
com fake news sobre suposta taxação de pagamentos. Para recuperá-la, Lula colocou o marqueteiro Sidônio Palmeira na comunicação. O esforço pela popularidade inclui o anúncio do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para R$5 mil. Ele ganhou 8 pontos percentuais, né? Ele caiu de ruim perto de 41 para 38 e ótimo bom subiu de 24 para 29. 5 melhorou a imagem dele e 3 caiu do ruim péssimo. Mas ainda está longe para ser o Lula de peso para influir as eleições. Agora, a verdade é que o Lula, para a gente terminar, ele lidera ainda, venceria Bolsonaro e outros candidatos da direita em vários cenários do Datafolha, numa pesquisa publicada em domingo. Leia dois cenários, 3. E num cenário que não tem Lula nem Bolsonaro, o Ciro ganha. Leia os dados aí, Matheus. No cenário 1, Donizete, Lula aparece com 35%, Tarcísio de Freitas 15%, Ciro Gomes 11%, Pablo Marçal 11%, Ratinho Júnior 5%, Eduardo Leite 3%, Romeu Zema 3%, Ronaldo Caiado 2%, em branco nulo nenhum 11%, não sabem 3%. No segundo cenário, Lula aparece com 43%, Tarcísio de Freitas com 24%, Pablo 15%, em branco nulo nenhum, 16%, não sabem 2%. E aí a gente vai para um cenário, como você disse, sem Lula e Bolsonaro. Ciro aparece em primeiro lugar com 19%, Tarcísio com 16%, Fernando Haddad com 15%, Pablo Marçal com 12%, Ratinho Júnior com 7%, Eduardo Leite 5%, Romeu Zema 3%, Ronaldo Caiado 2%, em branco nulo nenhum 17%, não sabem 4%. Aí, para a gente terminar, Matheus, o Ciro aqui é primeiro lugar, mas o Ciro não quer ser candidato a presidente. O Ciro aceita hoje ser candidato ao governo do Ceará, tá? Ele foi lançado sua candidatura e hoje ele está em São Paulo e vai dizer isso. Ele pode até não quer mais ser candidato a nada, mas se tiver de disputar uma eleição, é ao governo do Ceará, se ele unir as forças de oposição em torno de seu nome. Para terminar, a manifestação de ontem de Bolsonaro, que reuniu 5, 6, 7, quase 8 vezes ao mesmo que reuniu Boulos no domingo passado. 46 mil pessoas ontem na Avenida Paulista, o Bolsonaro pela anistia. Só que ele não falou nada de anistia, né? Ele falou só da candidatura dele, mas ele é inelegível, né, Matheus? Reuniu 8 governadores lá, todo mundo querendo ser o candidato dele. Jorginho Melo de Santa Catarina, Ratinho Júnior do Paraná, quem mais quer ser candidato? Romeu Zema, de Minas, Tarcísio de São Paulo, Caiado de Goiás. Aí outros foram só bajular ele, o Wilson Lima do Amazonas e o Mauro Mendes do Mato Grosso. Bota o Bolsonaro falando, Matheus. Bukele fez o mesmo em El Salvador. Podemos fazer o mesmo aqui. Graças a Deus, Donald Trump se elegeu nos Estados Unidos. Eu só tenho gratidão a ele pelos 2 anos que ficamos juntos nas nossas respectivas presidências. O Brasil voltará a ser um país respeitado. O Brasil, com seu potencial, fará de todos nós um povo melhor, mais rico e mais feliz. Eu acredito no meu Brasil. Nós acreditamos no Brasil. Não vamos desistir. Jogar a toalha, pendurar a chuteira, não existe em nosso meio. A luta, repito, é pela liberdade dessas pobres pessoas que estão condenadas apenas de até 17 anos de cadeia. Aqui tem um montão de policial militar que já prendeu muito vagabundo. Duvido, ou raro, foram esses que eles prenderam, que puxaram uma cana de 17 anos. Isso é uma maldade, uma desumanidade. É algo que temos que entender. Se tivesse qualquer um de vocês em Brasília, naquele dia 8 de janeiro, poderia agora estar preso e cumprindo uma dura pena. A Débora é o símbolo para todos nós. Mas Déboras nós temos em nossas famílias. Imagina o suplício da Débora. O pedido de vistas acaba em 3 meses. Já 2-0 para ser condenado a 14 anos de cadeia. Assim como confirma. É isso, Donizete. Terminou o nosso tempo. O cara ainda defende o Trump. É que pode, ninguém aguenta.
O Lula mal e o Bolsonaro. Você foi presidente, tu fez. Por que você não fez com os seus 4 anos? Só ficou falando em golpe. Vamos embora, Matheus. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Bora tomar um Inflação café. e tudo. É porque eu não aguento essas demagogias. O cara passou 4 anos, aí defende o Trump tá aí, o pânico generalizado, recessão chegou, inflação no mundo e ele ainda defende o Trump. Só tem elogios. Elogios a quê? A ferrar a gente? Tá aí, o mundo todo ferrado. O Trump vai recuar ou renunciar, gente. Pode anotar. Ou ele renuncia ou o povo bota ele pra fora. Já teve mil protestos contra ele nos Estados Unidos e nunca tem protesto lá. A crise é muito grande, é grande demais, Matheus. Grande demais. É isso, Donizete. Bora torcer pra que tudo se resolva, né? Momento Nero. Vamos acordar quem, Donizete? A Assembleia está fazendo hoje 190 anos. É o poder da democracia, é o poder do povo. Vamos acordar o presidente. 190 anos. E morreu ontem a primeira deputada, Célia Mota. Ela foi eleita em 75. Olha como o machismo imperava no Brasil, hein, Matheus? Só em 75 foi eleita a primeira deputada. Quer dizer, tá com 50 anos que nós tivemos a primeira deputada só. E 140 anos nunca teve uma mulher, agora tem mulher lá. Vamos lá acordar, Tata? Vai acordar o presidente com mel de Guerre. Vamos lá, Matheus. Donizete. Sim. A Célia Mota é de Itapajé, tá? Nossos pesos, condolência à família dela. O enterro é hoje, tá? E vamos ouvir o presidente da Assembleia falando. Hoje, às 17 horas, tem uma solenidade em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará. Vamos ouvi-lo. Neste momento histórico, celebramos com orgulho os 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Fundada em 1835, a nossa Leste representa quase 2 séculos de diálogo, de construção democrática e de compromisso com o povo cearense. Uma trajetória marcada por transformações, conquistas e pelo fortalecimento das instituições. Ao longo desses 190 anos, cada geração de parlamentares contribuiu para escrever os capítulos de uma história que honra a democracia, valoriza o debate e busca, acima de tudo, o bem-estar da nossa população. Essa Assembleia chega aos 190 anos implementando a melhoria contínua nos seus processos, buscando renovação, modernização, trabalhando para chegar com mais efetividade a todos os cearenses, olhando para o futuro com imenso respeito ao passado. Com firmeza, gentileza, educação e ternura, trabalhamos para construir um Ceará mais desenvolvido. Reafirmamos o compromisso com a democracia, com a melhor educação do Brasil, combatendo a violência contra a mulher, apoiando, acompanhando e sonhando com o fim da fome no Estado. Parabéns à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará pelos seus 190 anos. Tá aí, Donizete. 190 anos não é qualquer coisa pouca não, né, Matheus? Ontem a Assembleia promoveu uma corrida. Deu gosto ver os deputados fazendo a corrida dela lá. Disse. Os bichinhos chegaram tudo com a língua de fora, Matheus. Tudinho. A barriguinha tudo crescida e tal. O presidente até que passou bem, mas teve os alguns que eu acho que saíram direto para o hospital, não foi não, Matheus? Será, Donizete? Será? Eu não vou nem dar nome não, mas teve Não, uns faça que isso, chegar lá. por favor. Ufa, eu vou morrer. Vai virar página, Matheus. Bora virar a página, Donizete, e falar sobre Potiretama. Teve, né, um protesto nas últimas horas por lá, em favor do prefeito que foi preso. Como é que tá a situação? Foi um fiasco o protesto, né, Matheus? O prefeito caiu, foi transferido para... Matheus, o Luan Dantas, que é acusado de 11 crimes, foi transferido para a unidade prisional Irmã Melda Lima Pontes. Essa unidade prisional, esse presídio, é só para presos de baixa periculosidade, Matheus? Pois é, Donizete, não sei te informar, tá aí, mas vou atrás aqui de saber, viu? Tô me dizendo que é para quem isso? é presos de Lei Maria da Penha, entendeu?
para a população carcerária LGBTQI+, entendeu? Ele está lá. É baixa periculosidade, ele foi transferido para lá. Agora, ontem a polícia descobriu que o Luan tinha planejado a morte do ex-prefeito de Potiretama, Chico Adelmo, empresário muito conhecido do Vale do Jaguaribe, filho do ex-prefeito de Alto Santo, Adelmo Aquino, dono da rádio educadora que nos retransmite no Vale do Jaguaribe, Matheus. E fizeram uma manifestação às 18 horas, o deputado Leonardo P. disse que não ia, os aliados do prefeito estavam dizendo que ele ia, mas ele soltou a nota dizendo que não ia. Mas foi um fiasco. Você pode ver o vídeo. Você tem alguma coisa contra o Luan Dantas? Eu nem o conheço. Nunca vi. Apenas ele está preso. Não fui eu que prendi. Foi a justiça. Após investigações mostrando que ele é acusado de ter mandado matar 11 pessoas. E que ele tem vínculo com facção. Também não fui eu que dei. Foi o Diário do Nordeste. A primeira informação do vínculo dele com facção foi o Diário do Nordeste, a Verdes Mares, TV Verdes Mares. Então fica claro que a gente não está perseguindo o Luan Dantas. Apenas o problema é que a facção ordenou que o povo fosse para a rua, pichou toda a cidade, está intimidando e ameaçando. Ontem não tinha polícia, governador Eumano, só tinha 3 policiais. E o medo impera em Potiretama. Além de Chico Adelmo, havia na lista dos pistoleiros ligados a Luan Dantas 5 nomes. 5 nomes. Você sabe quais são os 5 nomes, Matheus? Não sei, Donizete. Bárbara, Fabinho Horácio, Fernando Bezerra, Zé da Jaguaribara e Chico Adelmo. E o Luquinha, que foi preso, assume 4 crimes. Caguinho, Lalim, Reuber e João Pedro. Esses 4 já estão identificados. Então, a situação é muito séria em Potiretama. Mas aqui a gente dá sempre os 2 lados. O prefeito está preso, está no Imelda, que é um presídio para quem tem baixa periculosidade. Eu acho que o cara que mandou matar 11 não é baixa periculosidade, não. Eu não quero ser amigo dele. E a Elaine Melo, primeira-dama, falou. Vamos ouvi-la. Vamos lá. Me faltam palavras nesse momento para me agradecer a cada um de vocês. Ele não está aqui, mas eu tenho certeza que em breve ele vai estar e vai agradecer a cada um de vocês por todo esse amor, por toda essa dedicação, por todo esse carinho que vocês têm com ele. Eu sei que isso é verdadeiro, eu sei que isso é puro. Não é fácil para todos nós, para vocês, para mim, para a família dele, para a minha família, mas isso aqui é um propósito de Deus. Deus só dá um fardo até o ponto que você consegue carregar, né? E nós vamos carregar esse fardo e nós vamos sair vitorioso, mais fortalecido. E nós vamos em breve estar perto dele. E eu só quero agradecer a cada um de vocês, né? Luan é isso. Luan é uma pessoa forte, uma pessoa determinada, uma pessoa humilde, não preciso de eu dizer que está aqui, toda essa multidão, e ele vai ficar agradecido. Essa mensagem aqui eu irei levar para ele. Matheus, Sim. A nota do Leonardo Pinheiro, ele diz o seguinte, ele diz que defendo veementemente que cada um pague por seus erros, que é fundamental se fazer justiça, e aí na mesma nota ele diz, entretanto, não concordo com o que acontece corriqueiramente nos dias de hoje, quando a mídia, redes sociais, etc., nós somos etc., tá? Julgam, condenam, penalizam e execram publicamente as pessoas e as suas imagens. Ô, deputado Leonardo Pinheiro, o senhor agora que é petista, somos nós não, amigo. Quem botou ele na cadeia fui eu não, nem a mídia cearense não, homem. Quem botou ele na cadeia foi a justiça.
E quem pediu a prisão dele foi o Ministério Público do Ceará, sob a acusação de 11 crimes e de envolvimento com facção. É o 4º prefeito envolvido com facção, deputado. E o senhor culpa a mídia? Não acontece nada. O Bebeto continua foragido, desde abril. Todo mundo dá notícia dele no Ceará. Um dia desse ele estava no BS Design. Outra vez ele estava lá na Lagoinha, Flecheiras. Todo mundo dá notícia do Bebeto prefeito Choró e ele não é preso. Não é, secretário Roberto Sá? O Bebeto é mais difícil, é o prefeito invisível. Ninguém pega, ninguém viu. O prefeito de Canindé tá aí. Contratou agora o instituto, manteve o instituto lá, sem licitação. Esses institutos de saúde, essas cooperativas, não é de hoje que é problema, né, prefeito Jardel? ISC, só é lá em Canindé esse instituto. Vocês imaginam quem é o dono, quem que indicou? E vocês imaginam, ele foi eleito com a ajuda da GDE. Tem Santa Quitéria e tem agora Luan Dantas. Estranhamente, estava marcado para sexta-feira o julgamento do Luan Dantas no TRE. E não houve o julgamento. Por que, presidente desembargador Raimundo Nonato, o senhor defende o julgamento aconteça? E não está acontecendo. Quem é que está segurando? O CNJ vai ter que vir ao TRE para julgar os prefeitos envolvidos com facção. Que vergonha é essa para o Ceará, minha gente? Eu não sou dono de mundo nem dono de verdade, não, mas a vergonha os prefeitos eleitos com facção. E o povo de Potiretana não está com medo, não, está apavorado. Picharam toda a cidade, CV. Se não fizer o que a gente quer, morre. E outro povo, mesmo com medo, não foi para manifestação. É um absurdo. Eu me sinto besta, falando só, colocando a vida em risco. E o TRE não julga, e é o Jardel lá em Canindé contratando instituto com dispensa de licitação, ISC que quer agora se expandir, quer crescer, e a gente sabe que é o dono. Sabe, só o Ministério Público ir atrás sabe que é o dono, o verdadeiro dono. Irapária, Matheus, vamos pro nosso quadro novo, Matheus. Vamos lá, Donizete. Quem não puxa o saco, puxa a carroça. Quem são os da vez, Donizete? Matheus, ontem o Chaga Vieira, secretário da Casa Civil, fez um desafio para dizer as obras do governador em 30 segundos. Aí a oposição disse, não só 30 segundos porque não tem obra. Mas, meu Deus do céu, como teve gente escumando o governador Elmano ontem. Foi demais. Deputado, secretário do governo, da prefeitura, todo mundo escumando o governador. Não dá nem pra gente... Você sabe que é escumar, não sabe? Sei, Donizete. Ninguém diz aqui, não. Ninguém diz isso aqui, tá? Tá proibido. Tá certo. Aí vamos botar... Nós escolhemos o prefeito Nezinho, que está indo para a China, montando uma montadora, e a deputada Jô Farias. Os dois vão representar quem melhor... Foram os primeiros também a responder ao Chaguinha. Então, bota aí o prefeito Nezinho de Horizonte e a Jô Farias, eles têm direito de falar. Nós respeita, mas a frase é boa. Quem não puxa o saco, puxa a carroça. Puxa o saco, não faz mal não. Vai lá, Matheus. Desafio aceito Chagas Vieira. Nezinho, o governo do estado não para. Ele inaugurou agora um hospital, o maior hospital universitário da Norte e Nordeste, com mais de 800 leitos, é uma marca muito forte. E para você, qual é a marca maior? Não só na saúde, mas em todas as áreas, mas principalmente na geração de emprego. O governo do estado agora com o polo automobilístico em Horizonte vai ter uma referência para o estado, para o Horizonte, né? E quando tiver 100% funcionando, vai gerar mais de 9 mil empregos diretos. Então o governo do estado não para. Não para. Eita, Donizete. Eita, e aí, Matheus? Vai falar também? Vai gravar vídeo? Eu não vou dizer nada, Donizete, até porque 7h51, nosso horário já estourou. Tá bom, Matheus, tô indo embora dizer isso. Tinha mais alguma coisa? Tinha te dizer que só que o Apvida devia 860 milhões ao
869 milhões ao SUS e houve perdoar a dívida dele. Rapaz, eu queria que perdoasse a minha. O governo perdoar a dívida do Apivida é bom demais, né, tenho, Donizete? Podia me perdoar também, viu? Tamo junto nessa. Agora, deixa eu dizer uma coisa, Donizete. Hoje, 7 de abril, é dia do jornalista, tá? Isso. Então, quero desejar parabéns a você. Deixa eu espumar aqui também, Gleidson Marques. Eu não sou babão, não, tá? Mas desejar um feliz dia do jornalista pra você, que é um dos principais, ou quiçá o principal, né? A deputada Antônio Henrique nos homenageia. Isso. A gente agradece aqui ao deputado Antônio Henrique. Eu estou escumando ele, tá? Escumando o Antônio Henrique, mas obrigado por ter sido homenageado, tá? É isso, Donizete. Feliz dia do jornalista. Vamos nessa, vamos continuar cumprindo nossa missão, que é informar.